em operação o primeiro módulo. As aposentadorias dos servidores públicos municipais vinculados a regime próprio, chamado RPPS, serão encaminhadas ao tribunal e objeto de exame até a decisão, tudo isso em ambiente virtual, sem uma folha de papel. E já está em andamento o segundo módulo para as contas propriamente ditas, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que nos meses subsequentes também deverão ser implantadas para, no futuro muito próximo, todo o nosso canal de comunicação, do ponto de vista processual, ser travado através do processo eletrônico. Ganharemos em tempo, em qualidade, melhor utilização dos recursos humanos, tudo ficará facilitado. Então, concluo esta parte, agradecendo a todos também pela atenção, renovando o agradecimento pelo convite, parabenizando a Assembleia por essa iniciativa e gostaria agora que o meu colega Valtuir Nunes prosseguisse, sendo rigoroso na observância do tempo, Valtuir, sendo muito rigoroso na observância do tempo, para apresentar o nosso portal aqui a todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro César Miola, e lhe dizer, presidente, que não puxei seu paletó porque nós não estamos num comício. E, segundo lugar, porque súdito não pode puxar paletó de majestade. Doutor Valtuir Pereira Nunes, que é diretor-geral, o senhor já está a postos aí com o microfone, sim, então, para a sua manifestação sobre essa questão da função controladora do Legislativo Municipal e sua relação com o Tribunal de Contas, por gentileza. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, deputado, doutor Alexandre Barbie. Prazer revê-lo, presidente. E um cumprimento a todos, em primeiro lugar, pelo convite em participar deste evento. Rapidamente vou falar sobre o portal do Tribunal de Contas, mas antes, só para dar uma ilustrada no que também disse o presidente, e para chegarmos exatamente na dimensão que quero explorar sobre o conteúdo do portal do Tribunal de Contas, nós vimos, e recompondo rapidamente o que disse o nosso presidente, algumas funções de controle. O controle interno, que é aquele que faz monitoramento e programas de avaliação prévia no âmbito da União, a CGU, no âmbito do Estado, a CAGE, e no âmbito dos municípios, as unidades de controle interno em cada município. O controle externo exercido pelos tribunais de contas e pelos parlamentares, fazendo auditoria, julgamento de contas, avaliação concomitante ou a posteriori. O controle judicial feito pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, os órgãos de segurança, através das ações de improbidade em matéria criminal. O controle fiscal e econômico feito pelo Banco Central, pela Receita Federal, fiscos estaduais, INSS, juntas comerciais. E, por fim, o tão decantado controle social, feito pelos próprios cidadãos, pelos partidos políticos, pelos sindicatos, associações, imprensa. Algo que nós estamos vendo agora, nos últimos dias, de forma muito mais intensa, quando a sociedade toma a si a capacidade de reclamar contra as coisas das quais entende que precisam ser mudadas. Olhando nesse formato, em controle numa visão sistêmica, nós vemos que não há lugar para a corrupção nesse país. Se olharmos assim, tudo funciona bem. Alguém vai enxergar o problema. Não é assim? Porque o controle interno enxerga, ou o controle externo, ou o controle judicial, ou o fiscal econômico, ou o cidadão. Alguém descobre o problema e, portanto, se fôssemos explicar isso para um estrangeiro, ele olharia nesse país, é impossível atos de corrupção, porque esses órgãos funcionam de forma sistêmica. Mas na vida real, infelizmente, não é assim. Estão lá os órgãos de controle, o controle interno, o controle externo, o controle judicial, o controle fiscal e econômico, o controle social, cada um no seu castelo, cada um na sua caixinha, ou no seu quadrado, como dizem os jovens nos dias de hoje, e entre nós existem cerquinhas elétricas. Não se aproxime, essa informação é minha. Então, o vereador precisa de uma informação do executivo, precisa requisitar a informação. O Tribunal de Contas precisa entrar com um ofício requisitando informações de um banco para ver a conta corrente pública, e aí se fala no sigilo fiscal, sigilo econômico, as proteções, as reservas que nós temos entre todos nós. Só que nós somos filiais de um mesmo dono. Todas as nossas instituições, seja a Câmara de Vereadores, seja a Prefeitura, Tribunal de Contas, esta Casa, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Corag, Corsan, todas as entidades públicas são filiais de um mesmo dono. O dono é a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira, que com seus impostos
paga pela existência dessas instituições e, portanto, financia cada um desses órgãos. Portanto, nós temos que romper essas barreiras para que as instituições, então, possam atuar. E qual é a origem dos problemas? O problema é a má conduta, o problema é a supressão de controles, o problema são as particularidades da atividade estatal, a insuficiência de controle. Por que ocorrem deficiências na administração pública de uma maneira geral? Má conduta é 7% dos problemas. Nós sabemos, por ciência própria, por auditoria ao longo de décadas, que o problema não é a intenção de fraudar, é justamente problemas de estruturação que verificamos, problema de capacitação ou de distribuição de recursos nos órgãos públicos. Supressão de controles vai a 13%, às vezes intencionalmente, propiciando, então, a ocorrência de desvios. Particularidades da atividade estatal, por exemplo, a rotação do poder a cada 4 anos. Nós trocamos as chefias, as direções máximas dos órgãos e entidades todos os anos, e isso impacta nos problemas. Nós trocamos as chefias das companhias de energia, da Secretaria da Educação, do órgão de estradas. A cada 4 anos, nós rotacionamos as chefias em função do processo democrático eleitoral, e é natural que isso ocorra. Mas isto impacta nos projetos em andamento. Insuficiência de controles internos é o que causa a maior parte dos problemas. 63% dos problemas que ocorrem é por insuficiência de controle interno no âmbito dos municípios. Como é que se descobre as fraudes, os problemas? A auditoria externa que fazemos é um método muito eficaz de fazer isso, mas nós verificamos apenas 4% dos problemas. Apenas 4%? Sim, mas nós vamos uma vez por ano nos seus municípios. E quando chegamos lá em abril, auditamos o ano passado, de janeiro a abril, e aconteceu um problema lá em maio, junho, julho, o Tribunal de Contas não sabe. Mas os senhores sabem, porque os senhores moram nas cidades. Os senhores são fiscalizadores tanto quanto nós. O controle interno sabe, porque mora na cidade. O cidadão da cidade sabe, porque mora na cidade. E às vezes nos dizem, mas o Tribunal de Contas não viu? Não pode ver, somos 500 auditores, 250 técnicos em auditoria de campo, para 1.250 órgãos. Não podemos ver mesmo. Precisamos do auxílio dos controladores dos demais sistemas de controle. E aí está o controle interno, e aí está a parceria que pretendemos estabelecer já de longa data com o Parlamento, como parceiros da fiscalização. Denúncias anônimas é um bom método de descobrir problemas. 5% das vezes são denúncias que não chegam na ouvidoria. Informação de terceiros, 14%. Às vezes o licitante perdedor da licitação, não o ganhador. O perdedor, não, isso é uma fraude, porque eu não ganhei. Mas como eu ganhei, é um espetáculo essa licitação. Então, auditoria interna, 26% dos problemas ocorrem porque são feitas auditorias internas dentro das instituições, e controles internos funcionando são 51%. Então, se um prefeito tem dúvida se deve ou não instituir um controle interno que funcione, basta ele somar controles internos funcionando com auditoria interna e terá 77% de chance de descobrir os problemas e corrigi-los antes que o Tribunal de Contas chegue. E nos importa é que os problemas se resolvam. Não queremos necessariamente achar o problema para punir o prefeito, para sancionar. Pelo contrário, o sonho dourado da auditoria é chegar e não ter falhas. Talvez nós não tenhamos emprego o dia que isso acontecer. E talvez devamos nos dedicar a outra atividade, que bom se o mundo ficar assim mesmo. Mas justamente porque o ser humano é imperfeito, porque justamente as instituições são imperfeitas, porque compostas justamente pela formação com que conduzimos as nossas coisas, é que existe a necessidade de controle. Sem controle, as coisas não funcionam. É necessária a existência do sorria, você está sendo filmado, para que os comportamentos mudem. Foi necessário aumentar as multas no Código de Trânsito para que colocássemos cinto de segurança, senão ninguém colocaria. Então, é necessário, sim, a atividade de controle, e os planos para a diminuição seria, por hipótese, intensificar a auditoria externa, dobrar o quadro do Tribunal de Contas, daria para fazer isso, mas não é o mais eficaz, isso vai a 11%. Aumentar recursos nas áreas afetadas, investir em tecnologia da informação, elaborar sistemas, 12% melhora. Treinar as pessoas, capacitar as pessoas, 16%. Instituir um código de ética profissional no âmbito da administração pública, com punição no caso de desvios, melhora também. Mas melhorar o controle interno
vai a 44%. Então, o investimento em capacitação, em estrutura é eficaz e produz resultados. Mas para isso, para que o controle funcione, é preciso que a informação esteja disponível para as pessoas. E as informações estão aí no mundo hoje em dia. Aqui, só nesse slide, temos locais que eu compilei aqui de informações sobre muita coisa na internet. Por exemplo, Portal Transparência na União. Está lá, www.portaltransparencia.gov.br. Rapidamente, vou clicar aqui. Vamos entrar aqui na internet. Se a internet entrar aqui, suponho que sim, entrou. Então, vamos lá. Aqui temos o portal da transparência. Será que eu preciso entrar com um login para acessar aqui o... Vamos aqui no portal transparência, vamos lá. Portal transparência.gov.br, está aqui. Aqui. Muito bem, vamos olhar aqui rapidamente, na hora aqui. Exercício 2013. Vamos pegar aqui recursos transferidos da União para os municípios, certo? 2013 eu quero por Estado e município. Consultei. Então está aqui os recursos que a União encaminhou em 2013 75 bilhões de reais para os municípios, para os estados e municípios. Vamos pegar o Rio Grande do Sul, próxima página. Isso aqui é acessível por qualquer pessoa, porque está na internet. Rio Grande do Sul. Vamos pegar qualquer município, o município de Alvorada, aqui perto de Porto Alegre. Alvorada. Aqui estão os recursos federais carreados para o município de Alvorada na internet. Então está lá apoio à alimentação escolar e educação básica, fundo direto na escola, aqui as mesadas da União, os convênios, os repasses financeiros que os municípios têm como buscar recursos da União. Mas vamos pegar o Bolsa Família, transferência de renda diretamente a famílias lá em Alvorada. Então, foi destinado para o município de Alvorada 24 milhões de reais e 3 milhões de reais para o Bolsa Família. Quem são as pessoas de Alvorada que receberam o Bolsa Família? Estão aqui os nomes das pessoas. A CGU não sabe quem são essas pessoas, o TCU não sabe, o TCE não sabe, mas os moradores da cidade de Alvorada sabem, eventualmente. E aqui eu pego, por exemplo, o cidadão lá, Adair, que eu não sei quem é, que ganhou R$ 256,366 em março, fevereiro, janeiro, fevereiro, março, porque isso aqui é de 2013. E o vizinho do Adair sabe que o Adair é o dono do armazém, que nem tem carência e está recebendo o Bolsa Família. Há pouco saiu na imprensa fraude no Bolsa Família. Pessoas que não deveriam estar recebendo e estão percebendo. Mas as pessoas sabem, amigos da pessoa que está ganhando devidamente sabem, mas não contam para ninguém, porque acham que esse dinheiro caiu do céu. Não, isso aqui ele está fraudando, mas não é. Eu não sou responsável. Os órgãos de controle vão enxergar isso. Os órgãos de controle não vão enxergar isso. Se o cidadão, sabendo disso, não contar para ninguém. Portanto, a responsabilidade do controle é muito mais do que as instituições. Está na mão das pessoas. Mas, para isso, ela tem que acessar a informação. Voltando, fechando o portal da transparência aqui, da União, voltando para a tela aquela que eu estava. Tem outros locais que eu não vou me demorar aqui, vamos direto para o portal do Tribunal de Contas, que é no site TCRS.gov.br. Então, se nós olharmos aqui no portal do Tribunal de Contas na internet, nós temos várias informações sobre o Tribunal de Contas, sobre a Lei de Acesso à Informação, mas eu não vou... Eu sugiro que na hora do chimarrão, os senhores acessem esse site e vasculhem as informações que estão aqui. Mas eu quero lhes mostrar esta área do Estado do Rio Grande do Sul, onde está o controle social aqui. Neste local, nós colocamos todas as receitas e despesas de todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul dos últimos 15 anos, para todo mundo acessar. Me sugiram um município, por favor. Alguém quer sugerir o seu município? Estância Velha. Pronto. Quem gritou primeiro levou aqui. Vamos lá, Estância Velha. Estância Velha, aqui na Estância Velha. Vamos verificar como é que está a arrecadação de Estância Velha em 2013. Cliquei aqui, receita. Pois bem, cliquei em Estância Velha, receita, e aqui está, 2013, dados acumulados até o segundo bimestre, entregues até o 31 de maio, às 10 horas e 58 minutos, no Tribunal de Contas. Como é que está a arrecadação
em Estância Velha. Janeiro, fevereiro, março e abril. Quanto foi de transferências correntes? 59%. Quanto foi de receita tributária? 23%. IPTU e assim por diante. E aqui estão as contas. Mas eu quero olhar quanto arrecadou de IPTU em Estância Velha. Eu vou em receita tributária, vou em impostos, vou em imposto sobre patrimônio e a renda e vou ali em IPTU. Então está lá. Previu-se arrecadar 6 milhões e arrecadou-se até agora 4.496. Essa informação o vereador pode acessar acessando o portal do tribunal. Não precisa requisitar para o prefeito, nem para o secretário da Fazenda, porque as informações estão aqui. Quanto recebeu de transferências da União? Está faltando remédio lá na farmácia popular. E o argumento é que está faltando remédio porque a União não mandou o dinheiro da farmácia popular. A pessoa olha aqui transferências correntes, transferências intergovernamentais, transferências da União, participação do município na Receita da União. Estância Velha recebeu 5.800.000 reais, olha lá, o FPM, para manutenção de aumento de ensino, gasto com saúde e assim por diante. Está tudo disponível aqui. Mas eu não quero olhar a receita. Eu quero olhar a despesa de Estância Velha. Eu clico nesse botão e vou ter a despesa de Estância Velha em 2013. Isso aqui é fantástico, senhores. Olha só o que acontece. Quanto Estância Velha está gastando por órgão, ou por unidade orçamentária em 2013, até o momento? Quanto gastou no gabinete do prefeito, na procuradoria do município, na Secretaria de Administração, na Fazenda, Cultura, Obras, assim por diante? Qual era a dotação autorizada pelos senhores no momento de aprovar a lei orçamentária anual? O que foi empenhado até o momento? O que foi liquidado? O que foi pago? E se eu clicar aqui, eu tenho todos os empenhos, um por um, que somados darão esse valor e eu saberei quanto foi gasto em cada um dos órgãos. Certo? Mas eu não quero olhar por órgão, não é uma informação boa. Eu quero saber os credores da cidade. Quem recebeu o recurso de Estância Velha em 2013? Pessoa física ou jurídica? Vou clicar aqui em credor. Olha só. Cliquei em credor. Os dados estão sendo acessados lá nesse momento nos computadores do Tribunal de Contas, porque isso aqui é um acesso online. E aqui aparecerão os credores de Estância Velha em 2013 em ordem alfabética. 724 credores. Pessoas físicas ou jurídicas, nome da empresa ou pessoa física. E eu posso consultar aqui pelo nome. Eu moro na cidade, eu sei que a empresa, o nome me parece que é Eletromac, não sei o que, vou botar MAC, MAC, aqui ó. MAC, MAC, IR. Ele vai pegar Alex Mac, autogeradora, comércio de máquinas, não sei o que é MAC. Onde tiver a expressão MAC, ele me trouxe. Então eu vou verificar que eu queria a empresa Silmac, que houve um gasto de 13 mil reais. Por que pagaram 13 mil reais para a Silmac? Eu clico no empenho e vou saber. Remoção e instalação do equipamento reciclador terminal de resíduos. Material para manutenção da esteira de triagem, alugar a esteira em 3 metros, deve ser alguma coisa de reciclagem de lixo na cidade. Então aqui eu estou olhando empenho por empenho da empresa. Mas eu não quero olhar aqui na Silmac, eu quero olhar de novo na despesa aqui, vou pegar os credores, e vou pegar, e eu vou indexar isso do maior, eu quero o maior credor para o menor credor, eu não quero mais uma determinada empresa. Quero saber quem é que recebeu o maior valor de Estância Velha em 2013, e vou indexar isto, e quero uma lista, um ranking dos credores. Para depois eu me dedicar a olhar quem são os maiores, e por que receberam esses valores aqui. Muito bem, aqui estão os credores da cidade em 2013, eu vou tirar aqui o MAC aqui, porque eu quero todos eles, removi o filtro, e vou botar em ordem do valor. Eu chego no valor empenhado, cliquei aqui no empenhado, e vou botar em ordem decrescente. Isso qualquer um dos internautas poderão fazer nas suas casas. Cliquei ali no empenhado, e indexou os valores ali, agora não é mais uma ordem alfabética, em seguida vai indexar. Vai aparecer o maior credor, normalmente o maior credor é folha de pagamento. Vamos ver aqui. E o menor credor, ele vai botar, então, em ordem aqui. Vamos ver aqui se ele está processando. Botou, aqui, ó. Município de Estância Velha, aqui no caso é a folha de pagamento. Banrisul, Fundo de Aposentadoria e Pensões, DJR Construções Limitada. Peguei uma empresa construtora que
tem um empenho global lá de 2 milhões de reais e até o momento recebeu 495 mil. Por que ela recebeu isto? Eu clico no empenho e vou saber. Reforma e ampliação da Escola Municipal Germano, não sei o quê, bairro em Costa do Sol, no município de Estância Velha, 4º termo aditivo. E assim estão os valores aqui, tem 51 movimentos de empenho, liquidação e pagamento. Imagina que o morador da cidade, Estância Velha, por coincidência, mora na frente da obra da Escola Municipal. E a obra está parada há 6 meses. E ele entra no site e verifica que os pagamentos estão sendo feitos rigorosamente em dia. Esse cidadão pega o celular, hoje em dia todo mundo tem celular, ele bate uma foto da obra, manda um e-mail para o Tribunal de Contas pela internet e está feita a denúncia. É assim que está funcionando agora. Isto é controle social. Quando as pessoas enxergam, não adianta botar o relatório resumido da execução orçamentária da LRF na internet. Não adianta botar o balanço geral do município na internet. Ninguém entende isso. Isso é bobagem. Não adianta botar, como diz a LRF, à disposição do cidadão a prestação de contas que o tribunal encaminha, que é um processo de 3 volumes, no balcão da prefeitura à disposição do cidadão para ele folhear, para poder impugnar alguma coisa. O cidadão não conhece isso. Os especialistas, quando conhecem, enfrentam dificuldade. Imagina o cidadão comum, mas isto aqui ele conhece. Essa informação ele maneja, ele entende. E é isto que é a transparência, é isso que nós temos que fazer. É colocar a informação na mão do cidadão, não para ele mandar a denúncia para o tribunal, mas para ele reclamar lá para o vereador, para ele reclamar para o secretário municipal da educação, se a educação está ruim. Se a merenda escolar está ruim, ele tem que reclamar para a merendeira da escola, no círculo de pais e mestres, para a diretora da escola, para o prefeito, para o vereador, e se não der certo, para o Tribunal de Contas. Antes que nós façamos a auditoria, nós, cidadãos, temos que buscar produtos públicos de qualidade, não queimando containers, não quebrando vidraças, como estão acontecendo, mas exercendo a sua cidadania, porque, afinal, isso não cai do céu. As pessoas pagam por isso e têm o direito de receber serviço público de qualidade. Por exemplo, no caso aqui da obra, eu não quero olhar a obra aqui, eu quero olhar, ainda lá em Estância Velha, por exemplo, eu quero olhar por rubricas de despesa, não quero olhar por credor mais. Eu quero olhar por rubrica. A rubrica, para quem não sabe, é a classificação da despesa. Então, aqui aparece toda a despesa de Estância Velha, quanto se gastou em pessoal civil, em remuneração das pessoas, em adicional. E daqui a pouco as pessoas gostam muito de saber, o Grisotti gosta muito de olhar isso, as diárias. Né? Então, a pessoa vai lá e escreve aqui, diárias. Vamos mostrar as nossas aqui, ó. Diárias, está lá. Diárias no país. Estância Velha gastou 18 mil reais em diárias, até agora. Quem viajou? Clica ali em bens, aparece aqui, ó. José Valdir, que eu não sei quem é, diárias fora do Estado. Onde é que foi? Participar do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas em 2012, nos dias 28 a 31 de janeiro, em Brasília. Algum problema quanto a isso? Não necessariamente. Há um problema se ele recebeu e não viajou. Só que a gente não sabe isso. Mas o vizinho dele pode saber disso. Dizer que engraçado, nesse dia, talvez seja o prefeito, ou o secretário municipal, não importa quem seja, não vem ao caso aqui, se ele viajou, recebeu o diário e não viajou, ele tem que devolver o dinheiro. Colegas dos senhores que receberam diárias para vir no evento de hoje e não vieram, tem que devolver a diária. Não parece razoável isso? Podem ficar com a diária consigo? Não podem. Então, o cidadão, ao enxergar isto, pode e deve cobrar isto, porque faz parte da fiscalização. Enfim, mais uma coisa que eu precisava mostrar aqui ainda, que é possível fazer nesse portal, porque obviamente o tempo não vai me permitir explorar isso em sua integralidade. Sugiro aos senhores que vasculhem e elejam o seu município, ou qualquer município, se quiserem, os municípios da região, e olhem os dados que estão disponíveis aqui, que é a contabilidade dos seus municípios, está no ar na internet. Se quiser olhar o gasto por função, clica na função e vão ter quanto está se gastando aqui em educação, em saúde, em urbanismo, em administração. Ainda gera um gráfico que dá para fazer até uma palestra. Copia, bota no PowerPoint, está feita a palestra, sobre o desempenho dos gastos por função. E também uma outra coisa importante, que é o seguinte, eu gostei do relatório de credores. Achei relevante esse relatório, aqui tem todos os credores da cidade. Gostei tanto que eu quero copiar isso para o meu pendrive e quero mandar por e-mail para os meus amigos. Ótimo, essa informação é sua. Vá ali no item ações,
pode filtrar, fazer outros filtros, se quiser, e pode fazer um download e baixar essa informação. Quando clicar em download, o tribunal vai lhe oferecer ainda, quer receber isso em formato de Excel, quer em HTML para postar no Facebook, ou quer em e-mail para mandar para os amigos por e-mail. Aí eu digo, não, gostei do Facebook, quero publicizar essa informação. Clica em HTML, não dá para contar nem até 5, a informação já está ali, ó. Manter, está aqui, ó, já baixou o arquivo. Mostrar o download, manter, aqui, ó. Está aqui o arquivo, credor, está aqui a informação de Estância Velha. Eu cliquei e eu tenho do maior credor, que foi ali a folha de pagamento, até o menor credor, que eu não sei quem é, que eu vou saber agora nesse instante. Vamos ver quem era o menor credor da cidade, que foi, deve ter recebido, deve ser uma taxa de banco, normalmente, olha lá. O menor credor foi o Fundo Nacional de Saúde, deve ser uma taxa, R$13, a base alimentar, Eloy Bialuso, sei lá o quê. Estão todos os empenhos aqui e essa informação é sua. O senhor pode pegar essa informação, pode pesquisar também por aqui. Eu quero saber o João, se tem o João aqui entre os credores, e está lá o João Nazareno, o João Batista, o João Maria e assim por diante. Toda a informação está aqui, rápida, não precisa digitar código, é só clicar e navegar, a informação é sua. Sempre foi sua, porque foi produzida com recurso público. Só que antes ficava nos escaninhos, nos arquivos, nos computadores, sei lá onde. E o tribunal disponibiliza isso desde 2011 para todo mundo, e isso está mudando. Nós queremos, em vez de 250 auditores, 10 milhões de auditores do Tribunal de Contas, que teriam 10 milhões de gaúchos fiscalizando, não para o Tribunal de Contas, mas para si próprios, porque têm o maior interesse, eles próprios, em que as coisas ocorram com correção, afinal. Bom, olhando aqui, então, no caso dos credores, no portal aqui do tribunal dá para olhar as obras da cidade, por exemplo. Não vamos mudar a Estância Velha, vamos pegar só uma outra cidade qualquer aqui. Esteio, pronto. Esteio, está lá Esteio. Eu quero todas as obras. No período de 2008 a 2013, rapidamente, cliquei aqui e vai me aparecer as obras da cidade, que foram informadas, quantas lá foram recebidas definitivamente, quantas em execução, quantas foram recebidas provisoriamente, quantas são em saneamento, edificações, vias municipais, o valor que foi gasto por ano nas obras. Você vê que em 2010 houve um montante expressivo de valores em obras, e aqui estão as obras. Desde 2008, aqui, por exemplo, essa aqui é a obra, e eu for aqui, eu tenho a ficha da obra. Essa obra aqui foi feita por dispensa de licitação, R$12 mil, elaboração de projetos imobiliários de complementação da lógica elétrica, não sei de onde, quem foi a empresa que foi contratada, e assim por diante. Eu tenho a ficha da obra, a parte física da obra, e lá no aspecto financeiro eu tenho a informação financeira da obra. Posso olhar a gestão fiscal, decisões do órgão e assim por diante. Tem muita informação no portal e sugiro a todos que vasculhem essas informações nesse nível de informação que eu referi. Então, muitos secretários municipais estão me relatando, secretário de Fazenda, que às vezes é mais rápido, ele vai participar de uma reunião com o prefeito sobre as finanças do seu município, é mais rápido ele entrar no portal do tribunal, gerar um relatório sobre a arrecadação, e ele tem mais rápido do que se ele pedir para os seus assessores prepararem um Excel, um relatório gerencial para ele. Então, e se esse portal não estiver bom, se estiver faltando informações, nos peçam que nós vamos melhorar. Nós vamos botar mais informação. Porque a ideia, isso aqui é uma interpretação que o tribunal fez do que imagina que os senhores gostariam de ver na internet. Mas nós poderíamos botar mais do que isso. Nós temos muito mais dados e estamos à disposição para melhorar, queremos melhorar isso, mas os senhores têm que pedir, os senhores têm que reclamar, têm que cobrar, inclusive, do tribunal, se isso não está bom ainda. Bom, para encerrar ainda... sim. Vou mostrar no Tribunal de Contas, rapidamente aqui. Lei de acesso à informação, vamos lá. Nós criamos consultar informações disponíveis no portal do tribunal. Aqui é possível, nesse link, olhar competência, organização e assim por diante. Receitas e despesas do tribunal, diárias, por exemplo. Diárias do tribunal. Vamos olhar aqui. Diárias do tribunal, vamos usar aqui o presidente, aqui, César Miola. Pronto, César. Então aqui aparecerão, então, aqui as diárias, os nomes, né? César Augusto, César Miola. Aqui, ó, viajou no dia 22 de maio,
Para Santa Maria, participar do Encontro Regional de Controle e Orientação, ganhou 1,5 diária, R$ 478. Né? E se quiser todas as de César Miola, vai aqui, clica aqui no nome, vai aparecer, né? Porque como eu botei só César, tem outro César ali, né? Então, vou pegar aqui. Cliquei aqui e aparecerão todas as diárias que eu posso selecionar. Aqui, César Miola, aqui, só as do presidente César Miola, estão aqui, todas fez 59, isso desde 2013 até 2008, acho que quando começamos a lançar aqui, 2011, até não sei, vamos ver aqui, desde quando? 2009, 2010... 2008, exatamente. Março de 2008 até hoje. Então, todas as viagens, aonde foi, por que foi, quando foi e quanto recebeu. Qual é o problema? Nenhum problema. Isso é a transparência. Podemos colocar aqui. No caso de diários, podemos olhar ainda lá no portal da transparência, fechar isso aqui. Do tribunal, aqui temos outras informações, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Voltar. Posso olhar auditorias em execução. Onde é que o Tribunal de Contas está fazendo auditoria nesse instante? Estamos fazendo auditoria no dia de hoje em 9 locais. Na Assembleia Legislativa, está sofrendo auditoria nesse momento. Associação na ASCAR, no BRDE, na SEASA, na CE, Secretaria de Educação e assim por diante. Né? Nessa semana aí. Podemos olhar também consulta a processos. Eu quero olhar processos do Tribunal de Contas, andamento dos processos, consulta, ou pelo número ou por consulta avançada. Consulta avançada, eu digo aqui, eu quero olhar o processo do município de... Da onde? Cruz Alta. Cruz Alta, está ali. Vou olhar da onde de Cruz Alta? Prefeitura, Câmara, aqui aparece lá. Associação, está escrito lá. Cidusa, Câmara Municipal, Prefeitura. Processos de 2000 e... Olha lá, desde 88... a 2013. Vamos para não ficar muito pesado. Processo de 2008 a 2013. Qualquer processo, consultar. Então, aqui estão os processos de Cruz Alta, contas de gestão, contas de pensão, quem é o relator, qual é o exercício. Vamos pegar um processo um pouco mais antigo aqui, ó, 2011. Vou pegar aqui o processo de 2010, um recurso. Vamos pegar o processo de 2010, que tem a decisão aqui, só um pouquinho. Gestão fiscal, contas executivas de 2009. Cliquei aqui e tenho a ficha do processo. Rapidamente, temos aqui a ficha do processo, em que nós temos lá, é um processo de contas. Aqui eu tenho todos os andamentos do processo, toda a história dele, e tenho aqui o resultado da decisão. Eu quero ler a decisão, quero olhar o relatório e voto do conselheiro. Clico aqui, a informação já está baixando aqui, eu posso abrir o relatório de auditoria, do relatório do conselheiro, em que deu o parecer desfavorável, multa e glosa, e aparecem todas as falhas. É público isso aqui. Está lá a informação, o voto, né, e qual foi a imposição de multa de R$ 1.500 para Wilson Roberto Bastos Santos, fixação de débito de R$ 16.000, e ali vai dizer as razões, lá nos intimação, e assim por diante, e parecer desfavorável. O conselheiro foi o conselheiro Vitor Fationi, nesse caso aqui. E além dessa informação, dependendo do processo, nesse caso há um recurso em andamento, desse processo aqui. Que está aqui o recurso de embargos. Ó. Eu clico aqui e vou ter a ficha do recurso que ele está debatendo esse processo. E que ele está aguardando instrução. Então não tem decisão ainda desse processo. Certo? E eu posso, por isso é que os documentos ainda não estão para consulta pública e não tem a decisão. Mas eu posso me cadastrar aqui, gratuitamente, boto o meu e-mail, e a partir desse momento que eu me cadastrar, eu recebo por e-mail o andamento desse processo que eu tenho interesse. Qualquer um dos senhores pode fazer isso. E acompanhar os processos do seu município por e-mail, de graça, de forma gratuita. Se for gestor, ele vai receber um SMS no celular. E se ele tiver, se for um smartphone, ele vai clicar no celular e vai ler as peças do processo no seu smartphone. Isso são algumas das informações que estão disponíveis no portal e que eu sugiro, então, a todos que vasculhem. Tem muita informação aqui do Tribunal de Contas sobre vários temas.
Ainda aqui, é importante mostrar esse aspecto aqui ainda do portal, que é muito interessante. O tribunal transmite as sessões do Pleno das Câmaras pela internet, ao vivo, nesse canal TCE. Agora, se eu clicar aqui, não vai aparecer nada, porque nesse horário não tem sessão. Mas depois de gravado, todos esses vídeos são decupados em vídeos menores e colocados em cada processo. Então, o gestor quiser assistir o julgamento do seu processo, ele pode acessar como se fosse no YouTube. Vamos testar aqui. Pegar o município de Cruz Alta, certo? Cruz Alta, por exemplo. Cruz Alta, eu quero as decisões de Cruz Alta. Cliquei no botão decisões. Vou pegar processos decididos. Vamos ver aqui se eu tenho algum vídeo aqui que esteja no portal. Isso começou a partir do ano passado. Então, eu quero decisões de Cruz Alta de 2009 a 2013. Pronto. Se eu tenho alguma aqui. Me interessa pegar o vídeo apenas. Vamos ver. Rapidamente. Estão os processos decididos. Vamos lá. A internet tem que me ajudar aqui. Pronto, aqui estão os processos. Vamos ver aqui. Ontem, é que eu não sei, porque tem um prazo de decupagem, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, processo de contas de 2010. Esse aqui, vamos ver. Vamos ver se ele está... Esse aqui tem vídeo, olha lá. Quando tem aquele íconezinho do lado, lá é porque tem um vídeo. Não só eu consigo ler a decisão, eu posso ler a decisão do tribunal aqui, ó, olhar a decisão, baixar, copiar para o meu pendrive, mandar para os meus amigos, a decisão está no ar. Entende? Não só eu posso fazer isso, como eu posso assistir o vídeo. Então eu clico aqui e vou assistir o vídeo da sessão em que esse processo foi. Está aqui o vídeo. Aqui não aparece o som, mas tem som aqui. Dá para ouvir. Aqui houve uma série de falhas que estão... Dá para aumentar o volume. Então aqui está o vídeo gravado, que pode ser copiado, baixado, como se fosse no YouTube, a votação do processo específico. Então, dá para assistir ao vivo a sessão, ou dá para depois buscar as decisões de cada um dos processos que foram decididos. Enfim, senhores, existe muita informação que está disponível aqui. Eu sugiro a todos que vasculhem o portal, especialmente esta área do controle social, porque não raras vezes, informações que os senhores, como vereadores, requisitaram para os prefeitos e não obtiveram retorno, elas já estavam disponíveis no portal, basta acessar. Indo adiante agora, para encerrar, onde eu estava aqui, o acesso à informação, então, se dá quando as pessoas, e o controle se dá quando se tem acesso à informação, e o efetivo controle social, enfim, se dá com a adoção de 3 medidas. Primeiro, atuar de modo preventivo à ocorrência dos problemas. Não adianta nós fixarmos uma glosa e esperar que esse dinheiro retorne depois. Demora para vir e talvez nem venha. O ideal é atuarmos preventivamente. Devemos cobrar os agentes responsáveis pela execução, a correção dos desvios. Se tem problema nas rodovias, vão reclamar de quem tem que corrigir a rodovia. Se o problema é na merenda escolar, vão reclamar lá da merendeira, de quem administra isso. Ou seja, do agente responsável pela execução da ação de governo. E se não der certo, aí vamos dar ciência aos órgãos de controle para que eles, então, atuem. Seja o Ministério Público, a ação de improbidade, seja os tribunais de contas, seja as CPIs. Vamos instalar a CPI quando não der para resolver antes. A CPI é o último recurso. Não vamos usar o instrumento nobre que é a CPI para não virar arroz de festa, não banalizar o procedimento que é relevante, que é útil e que é eficaz, mas que tem que ser manejado, assim como a atuação dos órgãos de controle, com prudência, porque isso custa recurso público também. Ou seja, multiplicar os braços da fiscalização estatal, estimulando o olhar do cidadão no seu papel propulsor do controle social do Estado. E, por fim, para encerrar, então, a mudança cultural. Todos nós temos que mudar esse estado de coisas a partir de uma visão que combata a corrupção. E ali tem uma frase, diz assim, a pessoa na sapataria: sim, eu sei, diz ele, há sapatos de outros clientes na frente. Mas se você fizer o meu antes, eu te dou uma cervejinha. É muito comum isso. Não, vou dar uma cervejinha para furar a fila. Vou dar um dinheirinho para... É aí que nasce. Nós fazemos passeatas. Tem muita gente fazendo passeata aqui hoje.
na cidade combatendo a corrupção e faz gato na net. Tem muita gente aqui dizendo que não se pode roubar e está depredando loja e saqueando loja. É uma incongruência. Nós reclamamos da corrupção em Brasília e toleramos a corrupção também. Então nós somos responsáveis pelo que está acontecendo nesse país. Então não adianta só embandeirar e fazer e depois voltar para casa e continuar fazendo pequenos delitos que nós toleramos, porque são pequenos delitos, achando que pode furar fila, que pode sonegar impostos, que pode não cumprir com as nossas obrigações quando deveríamos fazê-las. Então nós contribuímos para esse estado de coisas. Nós temos que fazer uma autocrítica também, como sociedade. Não adianta quebrar as vidraças e depois voltar a ser corruptos também. Nós temos que fazer uma limpeza ética também nas nossas ações. Isso serve para um balanço geral sobre as nossas atuações enquanto cidadãos, para mudar esse estado de coisas. Mas as coisas vão mudar na medida em que nós nos apercebermos que as sociedades mais organizadas, as que têm menor índice de corrupção, são justamente aquelas em que a sociedade é mais vigilante, mais atenta, mas colabora, não apenas cobra, colabora para que essas instituições funcionem. Então, queremos parceiros, todos nós. Os senhores também, os que são controladores, devem querer parceiros. E, portanto, contem conosco no Tribunal de Contas como parceiros para o bem, para corrigir e para melhorar as instituições públicas dessas cidades, das nossas cidades, do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado pela atenção. Então. Muito obrigado, diretor-geral Valtuir Pereira Nunes. Eu não sei, senhores vereadores e vereadoras, depois desse detalhamento, esse esmiuçamento, esses detalhes todos, se ainda, porventura, tem alguma manifestação, alguma pergunta, até porque nós já passamos do horário previsto faz um bom tempo. Mas seja feita a vossa vontade, pelo menos aqui, porque para ir para o céu nós temos tempo. Tem um cristão lá no fundão que podia chegar mais perto, né? Senão o Vanderlan vai ter anemia aqui de tanto caminhar. Fala aqui, vereador. Boa tarde a todos. Eu sou o vereador da Alvide, Dom Feliciano. Sou presidente da Câmara de Vereadores lá no nosso município. Estamos aqui em 3 vereadores. Para agradecer, deputado Heitor, ao senhor e aos seus pares da comissão, por esta grande aula que foi nos dada no dia de hoje. Com certeza voltamos muito mais aptos a exercer a nossa função de legislador municipal. Agradecer esta extraordinária aula que tivemos hoje aqui dos nossos palestrantes. Eu quero registrar um acontecimento do nosso município, conselheiro César Miola. Nosso município, no ano de 2009, foram as contas do chefe do Poder Executivo do ano de 2006, foram no ano de 2009 para a Câmara de Vereadores para ser apreciada na nossa Câmara de Vereadores. A nossa composição da Câmara naquele ano, naquela legislatura, emitiu um decreto legislativo que foi aprovado, acatando o parecer do Tribunal de Contas que rejeitava a aprovação das contas do prefeito municipal no ano de 2006. Durante o mesmo ano de 2009, no final do ano de 2009, devido a um novo arranjo político da Câmara de Vereadores, foi editado 2 novos decretos legislativos e aprovados. Um decreto que revogou o decreto anterior e um segundo decreto que aprovou as contas anteriormente rejeitadas pela mesma Câmara de Vereadores. Neste ano de 2013, que nós assumimos em uma nova legislatura, e diante desse emaranhado jurídico, de muitas opiniões e sem uma decisão definitiva, nós emitimos um novo decreto legislativo e retomamos a validade do primeiro decreto de 2009. Esse prefeito, que foi prefeito e que encerrou seu mandato no final de 2008, voltou a concorrer na última eleição e como ele estava inelegível em função dessa situação, ele logrou, na Justiça Comum, entrou com uma ação de anulatória e logrou uma liminar que o garantiu que ele pudesse concorrer. Nós, esse ano, entramos com um agravo na Justiça, no Tribunal de Justiça, e derrubamos essa liminar. Então, estamos no meio de um grande emaranhado jurídico, sem saber o que fazer, sem saber para onde caminhar. Se fosse possível, gostaríamos que o senhor pudesse tecer algum comentário sobre o assunto. Obrigado. Tem mais alguém? Pelo amor de Deus. Vereador Lotário Estância Velha, presidente da Câmara. Não sei se o doutor Valtuir ou Miola pode me responder. Eu fiz 2 perguntas hoje, nenhuma me foi respondida até agora. Uma diz respeito à não utilização de celulares na rede bancária municipal. Anteprojeto encaminhado por nós. Estamos esperando o aguardo
mas eu quero saber mais ou menos se tem condições de fazer esse anteprojeto ou não. Segunda pergunta diz respeito para controle da participação de uma comissão da Câmara de Vereadores junto ao Executivo para analisar junto com eles as tomadas de preço, as licitações que são feitas dentro do Executivo, se a Câmara pode ou não pode formar uma comissão para fazer parte desse levantamento. Tá bom, seria isso aí mais ou menos, eu tenho aqui, mas vai demorar muito. Obrigado. Ok, obrigado. Aqui, o Vanderlei. Chega mais perto, vereador. Doutor César, doutor Valtoir, primeiro eu queria bater depois uma foto com vocês para levar meu município, 500 quilômetros, moro em Alegrete, sou vereador, sou da Comissão de Justiça e Relação. Doutor César, estou muito preocupado, tem um projeto que está tramitando por 90 dias, já passou de 90 dias, e eu queria uma opinião, porque para mim tenho certeza que será de grande valia. Está tramitando na Câmara do meu município, a qual o Executivo encaminhou, cria a Fundação Municipal de Saúde, pública, privada. Eu sei que vocês, e eu gostaria se tem algum trânsito julgado de alguma das fundações que existe em algum município, porque lá existem vereadores favoráveis, contrários, audiência pública, um amplo debate sobre esse tema e que está nos trazendo, para mim principalmente, muitas preocupações. Obrigado, presidente. Aqui o vereador de Itabaí, aqui, Vanderlei. É o último? Bom, boa tarde. Eu sou o Marquinhos, vereador de Itabaí. É o seguinte, lá nós agora abrimos uma CPI para investigar possíveis irregularidades a respeito da distribuição de telhas feita pela Prefeitura, de 2011 e 2012. Um erro meu foi não ter pedido também 2009 e 2010. Só que o Tribunal de Contas não enviou ainda para nós a apreciação lá dos vereadores desde 2009. Tá? 2009, 2010 e 2011 ainda não chegaram em nossas mãos. Se, porventura, poderia indexar alguma coisa ainda lá no tribunal a respeito desses anos que ainda está lá, alguma irregularidade, e ainda a gente pode chegar até o tribunal e apontar esses erros ainda lá? Era isso aí. Ok. Obrigado. Doutor Miola. Vamos lá. Com relação ao que foi colocado pelo vereador de Dom Feliciano, eu até tive algumas informações esparsas pela imprensa, e ele próprio reconheceu a complexidade da matéria. Eu fico a me perguntar sobre essa sucessão de edição de atos. A priori, eu vou falar assim com muita cautela, porque como a matéria está judicializada, quero ter a preocupação também de não decidir ou pretender, não decidiria, acerca de algo que é controverso em juízo e também sem dispor de todos os elementos para que a gente emita um juízo minimamente seguro. E, aliás, quero desde logo colocar à disposição lá a nossa consultoria técnica para que venham ao tribunal, se for o caso. Depois a gente pode até passar o telefone direto lá para consulta, mas podem vir pessoalmente. Tem a nossa assessoria aqui que pode fornecer o número já direto para consultar. Mas podem ligar direto para o nosso telefone, o 3214 9990. De maneira que pode até agendar uma consulta, mas se não agendar a consulta vai ser atendido igual, porque não prescinde disso, apenas para ter mais tempo para atendê-los com uma merecida e justa atenção. A priori, falando em tese, uma vez julgada a matéria, ela está julgada, ela está decidida, não há como rejulgar o que já foi julgado, a não ser que houvesse aí uma nulidade insanável, um vício no processo que levasse a isso, porque, do contrário, a cada legislatura muda a maioria parlamentar, muda a composição, agora vamos julgar de novo. E nós vamos rejulgando até que se encontre aí com o julgamento ao gosto do agente político ou do legislativo de plantão. Então, a priori... Claro, a priori, essas questões são solvidas dentro do princípio da preclusão, ou seja, se foi julgado e se o processo foi regular, é claro, aqui há um outro detalhe, por isso que eu insisto em não entrar no caso concreto que não conheço. Muitas vezes, parece que não foi isso que se discutiu lá, muitas vezes se tem suscitado, e a meu juízo com razão, questionamentos sobre a forma
pela qual se dá esse julgamento das contas. Há uma corrente doutrinária, e na jurisprudência eu não saberia dizer se ela é majoritária, mas eu comungo dessa posição, que este julgamento é julgamento como tal, ou seja, submetido a um processo, né? Se é julgamento, alguém dirá, não, mas o tribunal já apreciou, agora é acolhe ou desacolhe o parecer. Não necessariamente assim. É preciso, no mínimo, abrir oportunidade para a manifestação da autoridade cujas contas estão sendo apreciadas. Então, para que eu não cometa um equívoco, e muito menos uma indelicadeza, eu gostaria de colocar lá o tribunal à disposição, se os senhores quiserem alguma contribuição. A consultoria técnica nossa tem lá um corpo técnico e jurídico que poderá eventualmente auxiliar no desate da questão. Agora, volto a dizer, como regra, se foi julgado, julgado está, né? Sobre Estância Velha, eu quero confessar que eu não entendi a primeira parte da pergunta e eu gostaria que o senhor recuperasse ela, porque com relação à participação na comissão do Executivo, sim, mas eu responderei em seguida. Mas a primeira parte eu não entendi do que se tratava. Por favor, repita. A não proibindo o uso do celular na rede bancária. Sim, mas o Executivo recebeu isso, o que a Câmara aprovou e foi para a sanção do Executivo, mas está no prazo para ele se manifestar ainda aí. Mas então agora só cabe promulgar, né? Porque olha, eu lhe confesso que é pela primeira vez que eu me ocupo de um tema como esse, bem complexo. O que a Constituição diz? Que cabe ao município legislar sobre matérias de interesse local, né? Isso. Bom, a priori, eu diria sim, é competência do Poder Legislativo local dispor acerca do tema. A peculiaridade aí é que se daria essa vedação no ambiente de uma casa bancária. Bom, a regulação dos serviços bancários é do Banco Central como regra. Mas, a priori, o uso do celular não tem a ver com operação bancária, com normatização relativa ao... Então, muito sujeito a equívoco, o que eu vou dizer, acho que esse projeto, sem entrar no mérito do seu acerto ou não, parece não ferir o texto constitucional. Parece não ferir. Agora, por ser casa bancária. Agora, por outro lado, vamos imaginar que não fosse casa bancária, que fosse um restaurante. Não haveria uma exorbitância em legislar a respeito? Né? E a diferença, por que na casa bancária? Por uma razão de segurança? Então aí que está. Então vai precisar muita ponderação na avaliação desses critérios. Eu não sei se, do ponto de vista da competência, não tenho muita dúvida que é. Agora, tem a avaliação de conveniência e oportunidade, do interesse público dessa solução, alvitrada aí nesse projeto de lei. E da sociedade existe? Então, se essa avaliação pender nesse rumo, talvez se possa reconhecer aí que o município está legislando no âmbito da sua competência. Não, o Executivo tem dois caminhos, aí, sanciona ou veta, ou silencia, né? Se ele silenciar, é sinal que ele tem, digamos assim, gera uma espécie de aquiescência tácita, porque se ele não silenciar e não promulgar a lei, quem vai ter que promulgar é o presidente do Poder Legislativo, né? Matéria complexa essa aí. Assim, do ponto de vista da constitucionalidade, da competência para dispor, não teria dúvida. Agora, se essa regulação, na forma como está dada, não é invasiva da privacidade, quer dizer, vedar o uso do telefone, é interessante esse debate. Assim como se vedou, em algumas legislações, o uso de celulares em postos de gasolina, né? Porque supostamente deflagraria o risco de explosão, né? Então, talvez possa se fazer uma correlação. É difícil para responder em tão pouco tempo, e o senhor me pegou de surpresa, né? E o senhor me tomou de surpresa, matéria complexa. Com relação à participação da Câmara em comissões do Executivo, a priori, não pode e não deve. Por quê? Porque são poderes distintos, a função, estamos tratando aqui da função fiscalizadora. Quer dizer, na medida em que o Executivo se insere numa comissão dessas, como regra, na rotina, seria isso? Acompanhar a execução das licitações? Não. Mas a fiscalização não no sentido... ou um processo de acompanhamento. Agora, participar da comissão, era isso?
Não, dessa forma não me parece adequado. Até além da independência, poderia até soar como ingerência. Agora, requisitar informações, acompanhar a execução do processo, sim, mas não nessa forma que me pareceria inconstitucional fazer. Sobre a questão do Alegrete, que nós ainda temos, né? Havia a pergunta do vereador do Alegrete, né? Do Alegrete. Esse tema aí está sendo apreciado, ou foi há poucos dias, aqui no Tribunal de Justiça, em relação ao município de Porto Alegre. Eu, particularmente, do ponto de vista teórico, eu não vim identificando inconstitucionalidade nessa legislação, não no caso concreto de Porto Alegre, mas na edição de normas em relação a esse tema da saúde. Aliás, talvez seja uma das poucas alternativas viáveis para muitos casos concretos. Como não conheço o projeto e nem quero entrar no detalhe, preciso só alertar para essa decisão do Tribunal de Justiça aqui do Estado, que eu não vi o acordo, não vi nenhum voto, só vi a notícia na imprensa. Pela notícia foi julgada inconstitucional a lei municipal de Porto Alegre. Então, lá nós temos um estudo também envolvendo essa matéria, se o senhor quiser sentar conosco lá com a consultoria técnica também, eles têm elementos. Agora, esse fato precisa agora ser considerado, né? Essa decisão do Tribunal de Justiça. Eu não discuto, respeito, evidentemente, e não posso aqui debatê-la. Mas eu, do ponto de vista assim, de alguém que lida com o direito e com o tema, eu não tinha exatamente essa posição. Preciso me curvar em respeito às decisões judiciais. Acho que esse tema ainda vai voltar à discussão. Acho que ainda vai voltar à discussão. O argumento é que nós não teríamos a lei federal, a lei complementar federal, reclamada pela Constituição para dispor para a matéria. Eu acho que, no mínimo, agora valeria, sim, aprofundar a discussão antes de se vir a aprovar o tema, embora não se diga lá em Alegrete que o tribunal é contra, pelo amor de Deus, né? Com relação a Tabaí, a CPI, eu não tenho no momento informação sobre onde é que está o vereador que me indagou a respeito. Ele já foi embora. Bom, mas eu vou falar igual. Eu não sei da situação das contas lá de 2009 a 2011. É possível que tenha alguma situação de atraso. Como regra, nós não deveriam estar apreciadas. 2009, 2010 deveria estar apreciado. Pode estar tramitando algum recurso. Qual é a sugestão que eu deixo, eventualmente, para se reportar a ele? Que se houver um fato novo que não constou das contas, ele pode ser encaminhado ao Tribunal de Contas através do relatório da própria CPI ou de uma outra denúncia, e se houver a comprovação, ou indícios fortes, não precisa comprovação, de que houve uma irregularidade e que essa irregularidade não constou do processo das contas, se elas não foram apreciadas, o tribunal pode determinar a juntada desses elementos, o relator manda instruir, vai abrir prazo para intimação de novo, para que o administrador esclareça, porque é um fato que não constou do processo. Agora, mesmo que as contas tenham sido julgadas, o tribunal pode, se for o caso, abrir uma inspeção extraordinária e julgar o fato concreto. A situação não está perdida do ponto de vista do controle externo. Então, vamos ter que olhar a que conclusões chega a CPI, ou mesmo antes da conclusão da CPI, se tiver elementos que queiram se encaminhar ao Tribunal de Contas, pode e até deve fazer, o tribunal examina conforme for a situação concreta. Muito bem. Então, muito obrigado, conselheiro presidente do tribunal, doutor César Miola. Agradecer também aqui o Valtuir Pereira Nunes, agradecer a assessoria da casa, a TV Assembleia que transmitiu todo esse seminário, aos senhores vereadoras e vereadoras. E acho que quando chegamos ao fim podemos dizer também de que a CCJ tem a sua função no processo, deveras importante e extremamente meritório, mesmo que fique nessa alçada da constitucionalidade, da legitimidade, da legalidade e do aspecto jurídico, e que ela não se restringe só a distribuir projetos, fazer pareceres, conceder pedido de vista e diligência e votar PLs para abastecer a ordem do dia, mas está intrínseca ao processo. E precisamos trabalhar para que, quem sabe, a gente possa, num futuro próximo, conselheiro Miola, chegar naquela fase onde o cidadão saiba pelo menos 10% da política, do que ele sabe do time de futebol que ele torce, que o Brasil, com certeza, será muito melhor, muito mais humano e muito mais justo. Encerramos esse seminário agradecendo a todos, desejando um bom retorno, um ótimo final de semana, e que a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes com muita alegria e com muita satisfação. Muito obrigado a todos.